Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos ver uma forma de se escrever condicionais que é bem popular, que é a condicional composta. Então, em se tratando, por exemplo, de uma aplicação que você está desenvolvendo, uma aplicação web, um site. Então, ali você vai ter também diferentes tipos de usuários. Você vai ter um usuário administrador, você vai ter um cliente. Então, você vai ter que tomar decisões baseado nesse tipo em particular de usuário. Se o usuário for um administrador, eu vou permitir a ele excluir produtos, por exemplo. Caso contrário, se ele não for um administrador, eu vou fornecer para ele outras operações, por exemplo, listar produtos. Então, essa capacidade de tomar decisões sempre quando a pergunta que você está fazendo é verdadeira ou quando ela é falsa, a gente pode fazer isso através de condicional compostas, que é o tema da nossa aula. Para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos escrever um programa que vai receber a média de um aluno e vamos imprimir parabéns aprovados se a média dele for 7 ou um valor superior, ou seja, se for maior ou igual a 7. Caso contrário, a gente vai imprimir que ele foi reprovado. Então aqui a gente vai tomar decisões tanto pelo sim, ou seja, se a média dele for maior ou igual a 7, e também pelo não, se a média dele não atender a esse critério aqui em particular. Aqui temos dois exemplos. No primeiro exemplo, ele tirou média 9,4. Então, como 9,4 é maior ou igual a 7, então foi impresso, parabéns, aprovado. Que a gente tem outro exemplo, a gente analisou, a média dele é maior ou igual a 7, no caso 6,4 não é maior ou igual a 7. Então a gente vai tomar uma decisão aqui pelo não, ou seja, quando essa condição aqui ela for falsa. Então, quando a média dele não for maior ou igual a 7, a gente vai imprimir que esse aluno ele foi reprovado. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente, então como é que a gente começa a escrever um programa? Então, com a palavra algoritmo. Esse algoritmo a gente vai dar o nome de escola. Beleza, vamos finalizar o nosso algoritmo com fim algoritmo. Beleza, aqui a gente vai ter mais o que? Vai ter as áreas para variáveis, a área para variável e a área para o início. Beleza, pensando aqui sobre o nosso passo a passo, né, para escrever o algoritmo, a gente vai analisar quais entradas a gente precisa, o que a gente precisa para processar essa entrada e qual a saída que a gente vai fornecer. Então, como entrada, a gente vai pedir para o usuário informar a média. Com processamento, vamos analisar essa média e como saída, vamos imprimir se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Então, vou colocar aqui média. Beleza, média vai ser do tipo real. Que a gente vai fazer o que? Escrever pedindo para o usuário informar a média. Informe a média. Beleza. Aqui embaixo a gente vai ler essa média. Então, o que o usuário digitar vai para a variável média. Logo após a gente vai analisar essa média. Então, tem duas coisas podem acontecer, né? Ou o estudante ele vai ser aprovado ou o estudante vai ser reprovado. Então, a gente poderia fazer assim, se média, no caso, for maior ou igual a 7,0, então, beleza. Se a nota do usuário for maior ou igual a 7,0, o que se pode afirmar aqui? Então, a gente pode afirmar que o aluno ele foi, no caso, aprovado. Então, a gente vai imprimir parabéns, aprovado. Beleza, esse seria um caso. Então, se a média for maior ou igual a 7, então imprimiremos parabéns, aprovado. Então, e se a média não for maior ou igual a 7? A gente poderia fazer como fazemos nos outros vídeos. Se média for menor que 7, então
Vamos imprimir aqui, ó. Escreval. No caso, vamos imprimir aqui que ele foi reprovado. Beleza, mas o que a gente fez aqui, ó? A gente fez dois ifs. Um para quando a média for maior ou igual a 7. E outro quando a média ela for menor que 7. Então, isso poderia ser simplificado um pouco mais. Porque a gente sabe, ó. Se a média for maior ou igual a 7, a gente vai imprimir algo. Se isso daqui não for verdadeiro, a gente vai imprimir o oposto, no caso que ele foi reprovado. Então, se uma coisa acontecer, vamos fazer algo, e a gente teria que decidir o que é que vai acontecer quando essa coisa aqui não acontece. Quando essa média aqui não é maior ou igual a 7. Então, a gente faz o que? Se média maior ou igual a 7, parabéns, aprovado. Então, a gente vai colocar aqui ó, um se não, para informar o que vai acontecer no caso da média não ser maior ou igual a 7. Então, se a média maior ou igual a 7, parabéns, aprovado. Se não for essa média não for maior ou igual a 7, então a gente vai imprimir o quê? Reprovado. Beleza, vamos executar o nosso programa para ver como ele está se comportando. Então, começamos a execução, passo a passo, criamos a variável média do tipo real. Que vamos pedir para ele informar a média. Vou colocar aqui, ó, 9.4. Beleza, a média aqui, ó, 9.4. Então, a gente vai analisar 9.4 maior ou igual a 7? Sim, então a gente vai imprimir aqui, ó, parabéns, aprovado, e o algoritmo, ele finalizou. Beleza. Agora vamos executar aqui novamente. Conforme a média, vamos informar a média aqui 6.4. Então, a gente está perguntando aqui, essa média, no caso 6.4, é maior ou igual a 7? Nesse caso, não. Então, ele vai cair aqui, ó, no caso de quando essa condição aqui é falsa, ou seja, na seção do se não. Então, ele vai imprimir o que? Vai imprimir reprovado. Então, se alguma coisa for verdadeira, imprime algo. Se não, a gente vai colocar o que vai acontecer caso essa condição aqui não for verdadeira. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma aula de algoritmos. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado.